E aí, pessoal, estamos na frente da Casa do Jornalista para acompanhar o protesto e a celebração da democracia no Brasil por conta dos atos no 8 de janeiro. Vamos comemorar que o Brasil é um país que está se alinhando com a Venezuela, com Cuba, com a China, do Partido Comunista Chinês. Vamos comemorar a nossa aliança com o Putin, né? É isso que a gente está comemorando aqui. Olha aí, pessoal, atrapalhando a ambulância de atravessar, causando transtorno. Olha aí, tentando abrir, mas não vai não, ó. A gente está aqui participando de um ato em defesa da democracia para salientar e frisar o quanto que a nossa Constituição brasileira ela tem que ser seguida e o quanto que a democracia é importante para o funcionamento do nosso país. Legal. Agora uma pergunta. Você acha que as punições que estão sendo dadas para quem entrou em palácio, vandalizou, quebrou tudo, elas são justas? Sim, né, eles estão depredando o patrimônio do povo, inclusive, né, com o próprio dinheiro deles está sendo gasto ali para o processo da reforma, mas eu acho que a gente tem que ir atrás dos maiores financiadores, né, que deram a oportunidade, inclusive, para essas pessoas irem para Brasília e participarem do ato golpista. Pois é, essa questão que eu queria chegar, por causa do seguinte. Até agora, o Paulo Figueiredo, que incitou gente aí na porta da Casa de Generais para dar golpe, tá solto. Rodrigo Constantino tá solto. Os deputados bolsonaristas que efetivamente incitaram estão soltos. Então, no fim, parece que foi tudo uma grande bagunça. Prenderam lá uma cambada de bobo que entrou nos prédios, mas quem é realmente responsável, nada, né? Mas tem uma CPI, né, do golpe do dia 8 que aconteceu. O que vale ressaltar também que eles ainda não pararam, né, com esse processo de investigação. Eles estão atrás dos maiores culpados, né, os grandes financiadores desse ato, mas ninguém vai sair impune. E uma grande dúvida sobre todo esse processo, inclusive, é a seguinte: será que vão investigar a culpa que teve o Flávio Dino na omissão para deixar os caras entrarem? Eu, o Flávio Dino, ele não omitiu nada, né? Ele cumpriu o papel dele de ministro, ele seguiu até o final, inclusive cumprindo o papel dele fielmente para que essas pessoas também não fossem violentadas ao longo daquele processo que já estava um processo total de truculência. Então, o que ele fez, inclusive, foi defender a vida das pessoas que estavam ali naquele momento e defender a democracia do nosso país. Pois é, essa a grande dúvida que fica é a seguinte: que ele foi informado pela ABIN, pela Polícia Federal, antes de que haveria uma manifestação violenta. E ele deixou toda a defesa de Brasília na mão do secretário e do governador do Ibanez, que eles eram claramente pouco confiáveis. Inclusive, o secretário, o Ibanez, um foi destituído do cargo por um tempo, outro foi preso. Eles claramente não eram confiáveis. Mas deixou toda a defesa na mão deles, sendo que ele poderia ter acionado a operação para colocar o exército para proteger a esplanada dos ministérios e não fez. Isso não é um problema? Ele ainda agora está no STF, né? Como é que vai ser pego se tiver culpa no cartório? Não, inclusive ele está no STF porque ele fez um papel e ele cumpre um papel primordial para a democracia do nosso país muito antes dele ser ministro da Justiça. Mas o que ocorre é que ele não omitiu informação nenhuma em tempo nenhum. O que não dá para descartar. Não, um segundo. A omissão que eu falo é a omissão de ação, não ter omitido uma informação ou outra. Mas se omitiu na obrigação dele de convocar as tropas, convocar o exército para proteger a esplanada. É essa a omissão, efetivamente. Não, ele não omitiu uma ação, né? Ele fez o que ele podia fazer enquanto ministro e cumpriu o papel dele naquele momento. Inclusive, as pessoas que estavam lá participando do ato, em sua maioria, tiveram as suas punições, ocorreu a CPI, as pessoas ainda estão sendo investigadas, então acho que não houve um processo de omissão. O que houve foi ele, enquanto um ministro, responsável também pela vida daquelas pessoas, cumprindo o papel dele o mais fielmente possível para defender a nossa Constituição, para defender o nosso país e defender a democracia. Hoje é um ato, né? Faz um ano, né, da tentativa de golpe de Estado, né? Foi uma invasão dos três poderes, né? Os prédios vandalizaram, né? As estruturas, obras de arte. Enfim, hoje a gente está aqui, né? Um ato simbólico, um ato político, reunindo as forças políticas, partidos, movimentos sociais. Uma dúvida: você é a favor que aquela turma toda que foi pega nos palácios, quebrando tudo, seja presa e fique muitos anos na cadeia? Cara, eu acho assim que é o devido processo legal, né? Existem processos, né, contra aquelas pessoas por diversos crimes, né? Então, ou seja, tentativa violenta de abolição
do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, né? Tem diversos Vandalismo, tipos penais, tá, a vandalismo a obras formação de quadrilha. públicas, Mas ao uma patrimônio coisa, o público. pessoal que financiou de verdade, o pessoal da mídia que realmente incitou, pessoas tipo Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, tá todo mundo solto. Você não acha que esse processo ele virou um grande espetáculo para punir só o pessoal pequenininho que estava fazendo bobagem, enquanto quem realmente é responsável tá solto? Ah, com certeza, sem dúvida. Eu acho assim, né? Aquelas pessoas ali, claro que elas participaram, vamos dizer assim, tem uma materialidade criminal ali, né? Mas é lógico que existe um outro tipo de crime, né? Que é o crime da incitação, da influência, né? Que contou não só com essas influências da extrema direita, né? Mas como você bem disse, a mídia, vamos dizer assim, a grande mídia, né? Também não vou falar que organizou, mas discursos que apareciam, né, vez ou outra, por exemplo, em mídias como Jovem Pan, às vezes CNN, né, que abriram espaço para A esse tipo de Jovem Pan discurso, né? abriu muito espaço para esse tipo de discurso. E é bom que a gente está num ato em defesa da democracia, falando de democracia. Eu queria saber se você não acha que a gente tem que começar a atacar os alinhamentos antidemocráticos que existem no governo do Brasil, da mesma maneira que a gente ataca os movimentos antidemocráticos feitos pelos bolsonaristas. Sim, acredito assim, né? Primeiro, hoje a gente está no ato em defesa da democracia, isso tem que ficar uma coisa clara, né? Agora, o tipo de democracia, né, isso importa muito, né? A gente tem hoje no Brasil, na minha visão, da minha organização política, um Estado liberal, né, uma democracia liberal. Então, por exemplo, superar esse modelo de Estado, eu acho que seria um próximo passo, uma defesa da esquerda em conjunto, né? Porque essa ordem democrática que existe hoje, mesmo que a gente esteja defendendo, né, a democracia, essa ordem, né, que garante as liberdades democráticas, eu acho que dentro, né, disputando as ideias, disputando a nossa posição política na sociedade, a gente tem que caminhar para superar esse tipo de Estado, né? Porque esse Estado. Entendo perfeitamente, até porque você é do PCB, você acredita no comunismo, não no Estado do PCdoB, exato, é bem diferente. Exato, é diferente. Você acredita num Estado totalmente diferente desse. Mas falando em outros modelos de Estado, a gente vê em pessoas ligadas ao governo, dentro do governo, gente defendendo Nicolás Maduro, Hamas, Vladimir Putin, governo chinês. Não dá para dizer que isso aí é defesa democrática, né? Bom, olha, isso aí eu acredito que sim. Por exemplo, o Estado, não toda a totalidade, né, do que você disse, né? Existem diferenciações. A gente não pode, como diz, misturar alhos com bugalhos, né? Então, por exemplo, o Estado chinês, né, que muita gente condena, a mídia, principalmente a mídia liberal, condena como uma ditadura, né? A gente tem uma visão diferente. A gente acredita numa democracia socialista que ocorre ali naquele Estado, né? É uma separação do Estado liberal, é um processo, né, de 70 anos ali. É um partido único com perseguição de dissidentes, né? Eu acho que existe uma propaganda anticomunista muito forte, né, nesse sentido, né? Então, assim, o que é diferente da democracia liberal, né, às vezes causa esse estranhamento, né? Porque vamos dizer assim, será que nas democracias ditas, né, mais avançadas não existe perseguição de dissidentes? Uma democracia como a americana, né, dos Estados Unidos, com dois partidos, isso é uma democracia também, que eles falam que é segundinho. pujante. Na verdade, nos Estados Unidos tem inúmeros partidos, inclusive partidos municipais. Mas eles têm um sistema que realmente afunila tudo para dois partidos e está longe de ser um sistema justo, pelo menos na minha opinião, mas só Claro. alinhamento nisso. Porque eu acho assim, eu penso, né, que as visões diferentes, né, elas devem ser todas respeitadas. Cada um, né, as pessoas defendem as suas ideias, né, diferente das ideias daquelas que aniquilam ou que bloqueiam, né, o debate, por exemplo, como o nazismo, o fascismo, etc. A liberdade de expressão é importante, sem dúvida. E a gente pode dar o exemplo que na China eles censuram até boneco do Ursinho Pooh por causa de uma piada que fazem do Xi Jinping parecer lá com um bichinho, né? Não é exatamente um país muito livre, né? Eu não tenho, né, você poderia, às vezes, não sei onde você vai divulgar isso aí, mas publicar links. Colocar, né, o link na descrição, é claro. Que mostrem, né, essas afirmações que sejam verdadeiras. Né? Eu não tenho conhecimento desse tipo de censura, né, na mídia chinesa. Mas se existir, né, eu não estou falando que é um governo perfeito. Não é uma coisa que você defende, perfeito, né? Tanto o socialismo quanto o capitalismo, eles vão ter suas debilitações, né? A gente defende o socialismo, né? E o modelo chinês, por exemplo, de Estado socialista,
por acreditar ser um modelo melhor e mais avançado do que o capitalismo. Não que ele não tenha os seus defeitos, porque todos esses sistemas são criados por nós, seres humanos, que somos imperfeitos, né? Você parece tão conservador falando, hein? Não, acho que o ser humano, né, nós não somos perfeitos, e os sistemas políticos que nós criamos, né, não serão perfeitos, né? Mas a gente é uma luta e uma evolução, né? A gente acredita que o socialismo é um modelo melhor por ser uma superação ao capitalismo, ou seja, um modelo superior, né, das relações produtivas, principalmente em relação ao capitalismo. Quer saber a sua opinião sobre protesto que fecha a rua desse jeito? Cara, eu não concordo em hipótese alguma com esse tipo de... Eu concordo com protestos que seguem e obedecem, né, a democracia, que seguem os padrões legais, sem trazer confusão para o trânsito, sem gerar transtorno também para outras instituições. Eu acho Na hora de pico é a maior sacanagem, né? principalmente a hora de pico, né, que você está com o trânsito bem abarrotado de carro, então Você é a favor que quem tava lá no palácio, cagando, quebrando tudo, seja preso e pegue muitos anos de cana? Muitos anos, isso é relativo, né? Isso aí é com a justiça que vai fazer a contagem de tempo, mas que seja detido, assim como quem depreda qualquer patrimônio, seja ele público ou privado. Pois é, por exemplo, eu acredito que tem que botar todo mundo em cana por muito tempo, porque além de depredação houve golpe de Estado, mas, por exemplo, você tem também pichação nas grandes cidades, crime para todo lado, a gente está vivendo uma epidemia verdadeira de crime e nossas leis penais não funcionam. Um exemplo é que um policial militar aqui de Belo Horizonte foi assassinado essa noite por um marginal que já tinha 18 passagens. Aí eu queria saber se, assim como eu, você também é a favor de endurecimento das leis penais para realmente pegar essa turma. Com certeza. Eu acho que crime é crime, independente de quem fez, se foi preto, se foi branco, se foi de esquerda, se foi de direita, crime é crime. Inclusive, a gente até lamenta, lógico, nessa perda do rapaz que estava trabalhando, né, um menino novo, rapaz novo e tal, que estava trabalhando. E, mais uma vez, eu vou falar da justiça, que foi posto na rua porque a justiça colocou, né? Então, acho que se tem que mexer em alguma coisa, são nas leis. Né? Mexer nas leis e mexer no judiciário. No judiciário, E vamos pegar esse gancho para falar do seguinte: a maior mudança que a gente teve no judiciário nos últimos tempos foi a nomeação do Flávio Dino para o STF, né? O cargo mais importante em matéria de judiciário é o Supremo Tribunal. E o Flávio Dino, em relação a esse dia 8, foi o cara que foi omisso em relação ao que estava acontecendo, né? Ele acabou deixando os caras entrarem na esplanada, não é verdade? A gente tem muita pouca informação a respeito disso aí, porque inclusive tem muito sigilo, né? A gente tem pouca informação. Mas até onde eu sei, até onde eu fiquei sabendo, ele, assim que foi informado dos atos, ele tomou muitas ações. Inclusive tem vídeos, né, que mostram, que todo mundo pode ver, a polícia militar fazendo selfie com os manifestantes, né? Sim, então acho que tinha alguém que tinha ali corpo de frente, por exemplo. O juiz está lá, se eu for preso, ele vai me condenar, mas o que está de corpo a corpo com a população é a polícia militar. Nesse caso, o governador e o secretário Exatamente. do DF são grandes responsáveis. Também, mas a polícia militar estava lá, estava presente, não que tomou eles ação são nenhuma. eles que comandam a polícia, Exatamente. né? A questão é a seguinte: o Flávio Dino, no dia anterior, ele já recebeu o documento da BIM e da PF falando que ia rolar, que ia ter gente lá disposta a enfrentar as forças de segurança, a vandalizar. O documento foi divulgado, né, muito depois, mas o Flávio Dino recebeu antes e ele não acionou as Forças Armadas que ele podia acionar e deixou tudo na mão do secretário e do governador. Você não acha que foi um erro, não? Na verdade, até onde eu sei também, o Flávio Dino acho que chegou a informar a Secretaria de Segurança Pública lá do Distrito Federal, mas eu acho que quem errou de fato foram eles, lógico, né? O rapaziada que foi para lá para depredar, para quebrar, para fazer xixi, fazer cocô, né? Mas de fato, e o secretário que acho que tinha noção, todo mundo, porque aquele ato foi programado, havia manifestações, haviam vídeos falando que ia ter o ato, e o secretário saiu do Brasil, né? Ele saiu do Brasil, ele sabia que ia ter o ato, ele tinha que estar lá, porque ele é o secretário de Segurança Pública responsável pela segurança daquele local. Ele saiu do país e olha só que interessante. O Flávio Dino sabia que ele estava fora do país, que estava sem secretário, e mesmo assim ele não chamou o exército para defender a esplanada. Sendo que era obrigação dele, como ministro da Justiça, acionar uma operação e defender os prédios públicos, para que não ocorresse aquela tentativa de golpe, né, aquela bagunça. Exatamente.
Mas aí o que acontece? A gente não pode ficar querendo empurrar erro, achar um outro culpado, porque, tipo assim, o errado de fato foi quem quebrou, quem foi lá para quebrar. Quem vai lá para manifestar, vou lá para manifestar, fazer a manifestação passiva, beleza. Mas a partir do momento que a pessoa sai da casa dela para ir para um local público, para ir lá para quebrar, para depredar, aí eu não posso querer culpar a polícia, não posso querer culpar o secretário de Segurança Pública, tampouco o ministro da Justiça, porque o erro, a gente não pode querer justificar um erro com outro, a gente não pode querer tirar um erro de uma pessoa para colocar na outra. Exato. No fim, eu acho que todo mundo tem que ser punido, né? Se houver punibilidade. Pô, o secretário foi omisso, viajou e deixou os caras fazerem. O governador foi omisso. A polícia não agiu como deveria agir. Caramba, tem que ver. Mas e o ministro da Justiça, que também podia ter feito alguma coisa e não fez? Até onde a gente sabe, eu acho que você também deve estar acompanhando nas redes, nas televisões aí, nos canais de televisão, a gente viu que, de fato, depois, na hora que começou o quebra-quebra, o Fábio Dino se reuniu com o pessoal lá do Ministério da Justiça. Eles estavam lá em Brasília, na verdade, eles se reuniram e começaram a tomar as ações, né? Inclusive, as prisões foram feitas por causa disso. Foram feitas logo no primeiro dia, é verdade. Na verdade, ainda tem essa parte. Alguns dos manifestantes, dos paderneiros, na verdade, que não estavam manifestando, estavam quebrando, alguns deles foram lá para a área reservada do Exército. E a polícia não pôde entrar lá para prendê-los. O Exército falou, aqui o comandante do Exército não deixou a tropa da Polícia Militar ir lá e prender o pessoal que tinha acabado de quebrar o negócio. Então, quer dizer, foram muitas ações que, tipo assim, as investigações ainda estão acontecendo. Pessoal, e esse foi o ato em defesa da democracia. Vejam aí a turma esticando o bandeirão para atrapalhar o trânsito. Agora exatamente que horas são? Vamos lá? Às 5h50 de uma segunda-feira, a turma vai travar o trânsito aqui na Álvares Cabral, pessoal. Bora travar o trânsito no centro de Belo Horizonte, numa segunda-feira às 18 horas, para comemorar a democracia brasileira, né? Saber sua opinião sobre o protesto que fecha a rua desse jeito. Horroroso, horrível, atrapalha a vida da moça aqui, ó, tá atrasada para chegar no médico.